Legal, vou gravar aqui a apresentação. Então, sejam muito bem-vindos, boa noite a todos. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de óleos essenciais. Vocês estão vendo a minha tela? Se sim, dá um joinha aqui, só para eu saber se está tudo ok aí. Se vocês estão vendo a minha tela aí. Então, o que que os óleos essenciais eles podem trazer de benefícios para a gente, tá? Então, a gente vai trabalhar dentro desses três pilares aí básicos, que é o quê? A sua saúde física, a sua saúde emocional e a sua saúde financeira. Então, a primeira saúde que a gente começou a ver dentro da minha casa, né, com os meus parentes, meus familiares, foi exatamente essa questão da saúde física e emocional. E aí a gente viu o tamanho desse mercado e como que a gente pode ter retorno financeiro com esse negócio, tá? E então, o que que significa do Terra? É um nome, apesar de parecer meio que brasileiro, é um nome em latim que significa presente ou dádiva da terra, porque toda a matéria-prima, né, que é a base dos nossos óleos essenciais, são derivados da terra, da natureza, ok? Então, para quem que é esse modelo de trabalho aqui, esse modelo de oportunidade de complementação de renda em um negócio? Para aquelas pessoas que elas se preocupam com o dia a dia, com a saúde. E a pergunta que fica, será que você, depois dessa pandemia, né, desse coronavírus, você tem se preocupado com sua saúde? Você tem olhado com um olhar mais voltado e entendido que a gente precisa preocupar com essa área? Eu, como educador físico, eu sempre mexi com essa parte de promoção à saúde. Ou seja, eu sempre tive esse lema, prevenir é melhor do que remediar. E essa pandemia, ela mostrou isso. Né? As pessoas que não estavam nem aí com o seu estilo de vida, às vezes não tinham uma alimentação saudável, ou não se preocupam com atividade física, ou com qualidade do sono, infelizmente foram as pessoas que estavam colocadas em risco dentro dessa pandemia. Então, a gente procura pessoas que estão realmente preocupadas com esse ponto, ou pessoas que querem se desenvolver profissionalmente e pessoalmente. Então, eu sou fruto do desenvolvimento que esse modelo de trabalho aqui ele consegue nos proporcionar. Então, para vocês terem ideia, eu trabalhava uma média de 10, 12 horas por dia, eu ganhava R$ 1.300 como educador físico, né, como profissional da área de educação física. Então, com esse valor, né, na época eu morava em Belo Horizonte, hoje eu moro no interior de Minas, chamado Manhuaçu. Então, na época, eu com esse valor eu não conseguiria nem pagar as minhas contas. Ou seja, eu estudei durante 4 anos de graduação, 2 anos de pós-graduação, e nem a minha hora como profissional sabia valorizar. Então, aqui, ao longo desses 10 anos, nesse modelo de trabalho aqui, eu aprendi a fazer isso. Eu aprendi a desenvolver habilidades. A gente busca também pessoas que querem empreender e não têm medo de trabalhar. Então, como eu disse para vocês, eu trabalhava a média de 10, 12 horas por dia. A pergunta que eu faço para vocês: vocês têm medo do trabalho? Né? Então, eu acredito que se vocês estão esse horário aqui na terça-feira, significa que vocês estão com a mente aberta, vocês não têm medo disso. E pessoas que querem alcançar essa questão da liberdade financeira. E esse modelo de trabalho, ele é feito para a gente trabalhar de maneira parcial. Né? Quando eu iniciei dentro desse modelo de trabalho, eu trabalhava uma média de 10, 12 horas e eu fiz esse trabalho durante 6 anos paralelamente. Então, sem largar minha atividade como educação física, certo? Então, dá para a gente poder, nos nossos tempos de improdutividade, formar e realmente ganhar um dinheiro com esse modelo de trabalho, tá? Então, o que são os óleos essenciais? É o sistema imunológico da natureza. Basicamente isso. É a defesa natural das plantas, das flores, dos frutos, né, das árvores, ok? Das especiarias. Então, o óleo essencial ele é 100% puro. É a natureza invasada. Né? Minha esposa, antes da gente entrar nessa apresentação, ela estava mostrando um depoimento de uma pessoa que está iniciando conosco dentro desse empreendimento. E que ela estava com receio de algumas coisas. Gente, é só você parar para pensar o que é natural, será que coloca a sua saúde em risco? Óbvio que você tem que ter uma orientação, você tem que entender um pouco mais a fundo. Mas é a natureza que está invasada em forma de frasco, ok? E a gente vai mostrar isso aqui, comprovar ao longo do nosso bate-papo aqui.
Os nossos óleos essenciais, da marca que a gente representa, que é a do Terra, ele tem um grau terapêutico comprovado. Então, não é só cheiro. Pra vocês terem ideia, o SUS já está, através da aromaterapia, fazendo terapias integrativas com os óleos essenciais. Então, imagina se é realmente algo palpável, que traz resultado, né? O Sistema Único de Saúde já está trazendo isso para nível macro dentro do nosso país, da utilização, ok? E para aquelas pessoas que têm aquela sensação de utilização de coisas naturais. Ah, Vinícius, eu consigo usar, né? Os meus avós, eles sempre falavam comigo, ah, não, tá com dor de cabeça, toma um chá de tal coisa. Ah, tá com problema digestório, usa outro produto, outro chá de outra coisa aqui. Então, olha que interessante. Uma gota do óleo essencial da Duterra equivale a 28 xícaras do chá da mesma erva, né? No caso aí do hortelã-pimenta. Então a gente vê o grau de pureza e realmente o benefício, né, que esses óleos essenciais eles trazem para as pessoas que utilizam, né? A pureza desses óleos essenciais. Então, quais são os fatores pelos quais a gente deveria utilizar os óleos essenciais? Primeiro ponto, eles são mais seguros. Por quê? Porque eles não têm contraindicação e não têm efeito colateral. Diferente do medicamento, né, da farmácia ali, ele é um sintético químico. Então, o óleo essencial você pode utilizar e o seu corpo ele não sente resistência. Por isso que ele é mais eficaz. Por ele ser um óleo, ele passa pela barreira das membranas, da membrana celular das suas células, né, do seu corpo. Então, existem vários artigos científicos que comprovam essa questão dessa não criação de uma resistência. Então, o seu corpo ele aceita muito bem o óleo essencial, ok? Então, quando você utiliza um medicamento, você tem efeito colateral. Às vezes, você usa o remédio, você usa para um motivo. Por exemplo, você está com gastrite, você usa um produto, não vou falar o nome aqui de marcas, mas você usa um remédio para melhorar sua gastrite. Só que esse remédio ele faz com que outras 15 coisas do seu organismo sejam afetadas, certo? Então, às vezes, você afeta o seu rim, seu fígado, por causa desse remédio. O óleo essencial, você não tem esse problema, porque ele é 100% natural, é a natureza invasada. E quando você coloca o custo-benefício de cada gota que tem dentro desse frasco aqui, você consegue entender que ele tem o melhor custo-benefício comparado a um remédio. Se você pega um remédio de dor de cabeça, você vai pagar lá por comprimido de R$ 1 a R$ 2. Quando você pega um óleo essencial aqui, sai menos de R$ 1, sai 90 centavos. Isso para quem é cliente final. Isso depende do óleo essencial, tá? Então ele não tem validade, apesar da Anvisa, né, colocar aqui, exigir que a gente coloque no frasco aqui a validade. A vantagem é, como ele é algo da natureza e ele fica envasado aqui, ele é extremamente concentrado, você não tem esse problema de validade, tá? E quais são as formas de uso dos óleos essenciais? São três, basicamente. Então, aromático, você pode colocar uma gota e inalar. Quando você faz essa inalação, né, você pega aqui o seu óleo essencial, né? Vou pegar aqui do Peppermint. Quem tiver aí dos consultores, vamos utilizar os produtos e mostrar aí, ó, como que faz. Então, você pegou a gota do Peppermint, inalou profundamente e expira fora da mão, porque o óleo essencial é extremamente volátil. Então, se você expirar na sua mão, você está perdendo o óleo essencial ali, né? Ele está evaporando mais rápido. Então, essa questão aqui, questão de segundos e minutos, ele já está no seu sistema nervoso central, no seu sistema límbico, e ele já começa a trazer benefícios para você, ok? Você pode utilizar também através do difusor. No nosso difusor, da Terra especificamente, ele é ultrassônico e ele não estraga com os óleos essenciais da marca. Os nossos óleos são extremamente puros e concentrados. Então, ele, dependendo do difusor que você utiliza, ele pode gerar, né, um entupimento ali ou até parar de funcionar. Porém, o nosso, ele tem o selo do Inmetro.
Então, através desse difusor, você consegue programar, né, a utilização de 1 até 12 horas, enquanto você está fazendo alguma atividade ali, ou a sua criança, né, está ali junto com você dentro da sua casa, ou na hora de dormir, você consegue programar. Você pode utilizar o óleo essencial de maneira tópica. Então, o que significa isso? Através da sua pele. Ok? Então, tudo que você passa na sua pele cai para sua corrente sanguínea, absorve, você vai ter o efeito também. E hoje, você pode utilizar o óleo essencial da Terra de maneira interna. Hoje, no mercado brasileiro, é a única empresa que é permitida a ingestão dos óleos essenciais, tá? Comprovado e liberado pela Anvisa, ok? Então, isso é muito interessante, pelo grau de pureza. Então, a gente fala que a gente não tem concorrente no mercado, né, internacional e nacional. Por quê? Porque hoje a Duterra é a única empresa que tem o símbolo CPTG, que é o Certificado de Pureza Testada e Garantida. Com esse símbolo, a empresa ela faz vários testes que ela consegue garantir que não existe uma contaminação dentro desse frasquinho aqui. Então, nesse frasco aqui, existe o óleo essencial puro, é a natureza pura envasada. Então, aqui não tem pesticida, não tem preenchimento químico, não tem nenhum outro resíduo a não ser o óleo essencial. E por esse motivo a gente não tem concorrência. Por quê? Porque quando você pega outras marcas do mercado aí, muitas das vezes elas têm álcool na composição. Se você vai ler o frasco lá, ela fala que não pode ser ingerido ou não pode ser utilizado de maneira tópica. E o nosso aqui, a gente tem essa comprovação que ela garante que você pode usar nessas 3 vias: aromática, tópica e a ingestão, beleza? E hoje, o nosso principal concorrente, a gente fala que é a indústria farmacêutica. Então, pare e pensa, quantas farmácias tem no seu bairro, na sua cidade? Então, enquanto abrir uma farmácia por cada esquina, basicamente, significa que a gente tem muito mercado para trabalhar, porque o nosso concorrente é a indústria farmacêutica, né? Então, enquanto a indústria alimentícia ela te adoece, para a farmacêutica te tratar, o óleo essencial ele tem comprovação científica, ele te traz o benefício ali, ele não remedia o problema, ele te dá suporte para que o seu corpo consiga regenerar e você consiga melhorar, ok? E comparado a esse mercado, pessoas que têm experiência dentro desse mercado de marketing e relacionamento, sabe o quão forte é esse dado que está aí na sua tela. A gente tem 65% de retenção. O que significa? Se você formar uma equipe de consumidores ou de revenda de 100 pessoas, significa que 65 delas vão se manter consumindo o produto. Exatamente pelo fator produto, né? O produto faz sentido. Uma mãe que ela consegue dormir melhor e ver o seu filho dormir melhor, ela jamais vai parar de utilizar um óleo essencial, ao invés dela ter que usar, obviamente, um remédio, né? Uma pessoa que está sofrendo de ansiedade e ela consegue, através do óleo essencial, diminuir a quantidade de remédio que ela utiliza, ela não vai deixar de utilizar o óleo essencial. Uma pessoa que está em depressão, por exemplo, com o uso de óleo essencial, se ela conseguir sair daquele quadro e recuperar, ela jamais vai largar o uso do óleo essencial. E aí, outra coisa que a gente fala que é difícil a gente duplicar hoje o que a do Terra tem, né? Então, por isso que a gente fala que a gente não tem concorrente. Por quê? Porque toda a matéria-prima da marca, da empresa, ela busca no habitat natural daquela matéria-prima. Ou seja, a nossa lavanda, por exemplo, ela é buscada da Bulgária, na Europa. Então, hoje, para uma empresa ela ter o mesmo benefício que a do Terra tem, ela deveria buscar matéria-prima exatamente nesses países de origem. E isso envolve muito investimento. Eu já vou falar um pouco dos números da empresa, para vocês entenderem a estrutura que ela tem. E ela faz um trabalho de co-impacto com os agricultores locais. Então, ela devolve para aquela comunidade onde que ela está retirando a matéria-prima dignidade, realmente um retorno financeiro para aqueles agricultores, para que eles mantenham, né, o cultivo daquela matéria-prima. Né? Então, é retirado e é replantado. Isso deixa algo sustentável. Traz estrutura, por exemplo, tem lugares na África, por exemplo,
que não tem estrutura nem de clínica hospitalar. E a do Terra, ela levou uma clínica para esse local. Por quê? Porque ela está dando de volta aquilo que ela está retirando daquele habitat ali, daquele fruto, tá bom? E aí, falando um pouquinho dos nossos produtos, ok? Hoje, a empresa ela tem mais de 200 itens dentro do portfólio dela, só que aqui hoje eu vou falar dos 12 principais óleos essenciais que a marca possui, certo? Que são esses que vocês estão vendo em tela aí. Porque com esses 12 aqui, 90% dos problemas que você tem ou que você possa ter de saúde, você consegue suporte com esses 12 principais óleos essenciais, tá bom? Então, o nosso limão siciliano, ele é originário da Itália, certo? Aqui no Brasil a gente tem a produção de limão siciliano? Tem também. Só que o melhor habitat, consequentemente, o melhor óleo essencial é derivado lá do limão siciliano da Itália. Então, o nosso limão siciliano, ele tem um efeito detox. Você que tem algum depoimento com o óleo essencial, escreve aí no chat para o convidado ele ter uma noção do óleo essencial, do poder e realmente do depoimento que você tem de experiência com esses óleos, ok? E ao longo do nosso bate-papo aqui, eu também vou falando de algumas experiências que eu e minha família tivemos e temos, né? Então, o limão siciliano, ele faz uma limpeza de dentro para fora. Você pode colocar 2 gotinhas, né, de manhã em jejum no copo com água. Lembrando que não pode ser um copo plástico, sempre de vidro ou de alumínio, ok? Você pode colocar na sua garrafa também, né, desde que ela não seja plástica, e você colocar o óleo essencial ali e tomando ao longo do seu dia também. Tá? A gente tem relatos de pessoas que estavam com pedra nos rins e utilizando o Lemon 3 vezes ao dia, 2 gotinhas, né, nessas aplicações, essa pessoa ela conseguiu expelir a pedra nos rins sem a necessidade da cirurgia. Então, ele controla e ajuda nessa questão do diabetes e vários outros benefícios, certo? A lavanda, vocês estão vendo aí que tem uma legenda do lado esquerdo superior da tela. Isso significa que, no caso da lavanda, ela pode ser administrada aromaticamente, topicamente e ingestão. E o N significa que não precisa ser diluído, tá? Não precisa ser diluído, ok? No caso de crianças, o indicado é ou aromático ou tópico, de preferência com a diluição com óleo de coco fracionado. Então, a marca ela tem um óleo de coco, que esse óleo de coco ele não tem cheiro e não tem gosto, e ele não é gorduroso. Então, quando você passa ali, ele ajuda a carrear o óleo essencial, ok? E o óleo essencial ele é volátil, então o óleo de coco dá esse suporte também. Então, a lavanda, ela é um dos principais componentes dela, ajuda com que faça o tratamento, né, e dá o suporte para a questão da insônia e da ansiedade, e que faz com que você chegue no sono REM. Então, a lavanda, que a nossa da Duterra especificamente, ela tem comprovação científica que ela ativa a produção de melatonina. Então, ela ajuda você a entrar no sono REM, naquele sono reparador. Então, uma gotinha no travesseiro, por exemplo, vou dar o exemplo do meu pai. Meu pai tem 77 anos, ele normalmente vai dormir 1, 2 horas da manhã, ele acorda no meio da noite para ir no banheiro e ele levanta por volta de 6, 7 horas da manhã. Então, a qualidade de sono do meu pai é péssima. Com uma gotinha no travesseiro, eu tenho, né, o relato dele aqui no meu WhatsApp, que ele foi dormir 10 horas da noite, nem sabe se acordou ao longo da noite para ir no banheiro, e ele acordou 8h30 no dia seguinte. Então, para mim, isso vale mais do que qualquer outra coisa. Se você tiver um depoimento, coloque aqui no chat para os convidados verem, tá? Enfim, a minha mãe também utiliza esse produto porque ela faz o uso de ansiolítico. Depois que ela parou de beber, ela desenvolveu ansiedade, né, severa, e aí ela estava tomando dois comprimidos de um alopático que facilitava o sono dela. Só que esses alopáticos, né, esses remédios, eles fazem como se fosse um disjuntor, né? Você desconecta a pessoa e ela apaga. Então, assim, com o uso da lavanda, ela está conseguindo diminuir a dosagem do remédio dela. Então, isso é muito bom, porque não tem efeito colateral. Pessoas que têm ansiedade severa, pode colocar numa cápsula vegetal ou pode pingar sublingual de 1, 2 gotinhas. Isso ajuda também, tá? O hortelã-pimenta foi o que eu
inalei aqui no início da nossa apresentação. Esse óleo essencial ele é fantástico, ele melhora a circulação das suas vias aéreas. Então, pessoas que têm, por exemplo, dificuldade respiratória, né, às vezes usa, né, o soro, enfim, Sorine, enfim, qualquer remédio nesse sentido. Óbvio que no caso desses remédios, como eles têm um efeito ali anti-inflamatório, você vai ter que fazer o desmame junto com o óleo essencial, tá bom? Então, você pode colocar uma gotinha você ativa durante o seu dia, dá mais disposição, mais energia. Eu utilizo também para treinar, normalmente, coloco 1 a 2 gotas sublingual. Então, ele é fantástico, tá? E para pessoas que têm dor de cabeça, você pode colocar uma gotinha na sua mão, essa mesma gotinha você espalha nas têmporas e na região da testa, tá? O Brief, ele tem o hortelã-pimenta, né, o peppermint na composição, mas ele é um mix, ele é uma mescla de vários outros óleos. E ele ajuda nessa questão associada a doenças, a patologias respiratórias. Então, os ites, né, para quem tem os ites aí, né, sinusite, rinite, bronquite, né, pessoas que têm asma, congestão, né, pneumonia. Teve um dia que eu fui para Belo Horizonte, meu sobrinho tem 3 aninhos, e ele estava todo congestionado. Minha esposa pegou o nosso difusor, colocou 3 gotinhas do Brief no difusor, enquanto ele estava brincando lá, às vezes ela vinha, colocava para ele cheirar a fumacinha. Gente, questão de 15 minutos, começou a minar, sair toda a congestão que ele estava nasal. Então, isso é fantástico, o produto ele é excelente. A gente fala que esse aqui é um salva-casamento, né? Os maridos aí de plantão, aquele que ronca, colocar 2 gotinhas no peito, né? E umas 5 gotinhas do óleo de coco fracionado e espalhar, fazer uma massagem ali antes de dormir, ou pode colocar no difusor junto com a lavanda, 3 gotinhas, 2 gotinhas de cada, por exemplo, né, no difusor, vai melhorar a sua saúde respiratória, né? Então a gente tem relatos de várias pessoas, né, que melhoraram essa questão respiratória. Eu não sei nada de nada disso não, tá bom? O Zengest, né, que é um mix de óleos essenciais também. Então, ele tem vários óleos na composição e ele ajuda nessa questão gastrointestinal. Inclusive, o fundador da empresa, um dos fundadores, que é o Dr. David Hill, ele fala que todo mundo deveria utilizar pelo menos 2 gotinhas do Zengest todos os dias. Por quê? Porque o seu segundo cérebro é o seu intestino. Então, ele controla a sua flora intestinal. Então, pessoas que estão com dificuldade no banheiro, ele ajuda. Pessoas que estão indo no banheiro com excesso. Pessoas que têm gastrite, gases, refluxo, né? Então, alguma indigestão. Então, esse óleo essencial ele é fantástico, porque ele ajuda nisso. Só para vocês terem ideia, existem pessoas que às vezes estão depressivas simplesmente porque não estão indo no banheiro direito, né? E não ir no banheiro direito afeta a sua produção de ocitocina, que é o seu hormônio do bem-estar. Então, olha que maluco isso. Como que o nosso corpo está todo interligado. O Deep Blue também é um mix de óleos essenciais, ele só pode ser utilizado de maneira tópica. Então, por isso que a tampa dele é diferente dos demais. Tem uma tampa de segurança, uma travinha, né? Para caso de crianças e tudo mais. E ele tem 2 versões. Ele tem nesse formato de óleo essencial e no formato de pomada também. E esse óleo essencial ele é incrível. Ele ajuda em dores musculares, bursite, tendinite, fibromialgia, né? Então, hematoma, bateu, né? Teve uma pancada, você passa na hora ali o Deep Blue, ele ajuda a evitar esses hematomas que são criados. Então, assim, esse óleo essencial ele tem me ajudado bastante. Eu sou árbitro de uma modalidade chamada goalball, é um esporte para pessoa com deficiência visual, como eu falei com vocês, e a gente tem uma atividade muito intensa, né, dentro da arbitragem. Então, esse óleo essencial tem me ajudado demais nessa questão da minha recuperação e realmente ele aumenta a circulação, ele leva mais oxigenação. Junto com o Balance, né, o Deep Blue mais o Balance, de maneira tópica, ele também vai ajudar nessas questões aí de tendinite, bursite, e o Balance ele melhora a circulação, ok? E para a questão psicológica, o Balance, o próprio nome já fala, né? Balanço. Então, ele ajuda você a ter equilíbrio emocional, ok? Então,
mulheres que têm oscilações na TPM, homens, às vezes, que estão muito estressados, etc., estão brigando com o mundo. Então, esse óleo essencial, pode colocar uma gotinha na testa ou aqui na ponta da cabeça aqui, ou 2 gotinhas também no difusor, quando você vai dormir, ele vai te ajudar a ter esse equilíbrio emocional melhor, tá? O On Guard, ele é um mix de especiarias, então ele tem cravo, canela, ele tem alecrim, né, na composição. Então, são óleos essenciais que ajudam nessa questão da imunidade. Quem aqui, né, seja consultor ou convidado, tem filhos pequenos? E quem tem filhos na época, né, de colocar no colégio, tá? Começa as escolinhas lá. O que acontece com os filhos? Né? Quem tem aí filho, fala aí. Eu ainda não tenho, mas eu tenho sobrinhos e eu sei como é que é. Né? Então, começa a época do quê? Das viroses. Né? Então, às vezes, o menino vai para a escola, volta gripado, ou, né, gripa ali, leva para a escola e os coleguinhas ficam naquele ciclo ali. Para melhorar a imunidade da criança, às vezes isso acontece. Só que olha que interessante, você pode colocar uma gotinha desse óleo essencial na mão da criança ali, junto com o óleo de coco fracionado, antes dela ir para o colégio, né, para a escolinha, e isso ajuda na questão do sistema imunológico dela, porque esse óleo essencial ele também é antiviral, ele ajuda nessas infecções bacterianas. Então, teve uma época, no final de agosto, que eu fiquei gripado, fiquei sem voz. E aí essa gripe evoluiu para sinusite. E um dos óleos essenciais que eu utilizei foi exatamente o On Guard. Então, à noite, às vezes, você pode espremer um limão, fruto mesmo, com água morna, coloca uma colher de mel, coloca 2 gotinhas do On Guard aí, questão de 2, 3 dias fazendo essa solução, tem certeza que essa gripe ela desaparece, ok? Pode fazer o teste aí, eu desafio mesmo. Eu sei da qualidade dos nossos produtos, tá? O melaleuca, ele é um óleo essencial que ele ajuda nessa questão antisséptica, certo? Ele é um antifúngico natural. Então, a melaleuca, ela vai ajudar nessa questão de micose, né, fungo na unha, mulheres que têm candidias de repetição. Então, esse óleo essencial ele é fantástico e ele ajuda, pode colocar uma gotinha na calcinha, não tem problema nenhum, tá? Esse óleo essencial, eu e minha esposa, a gente está fazendo um desodorante à base de melaleuca. Eu não sei se você já viu, seja roll-on ou seja spray, um dos principais componentes do desodorante é o alumínio, ou alumínio. O alumínio, ele é um dos principais causadores de médio e longo prazo de demência e Alzheimer e problemas neurológicos. Então, você utilizando isso de médio a longo prazo pode trazer malefícios para o seu organismo. Aí eu pergunto, você que está amamentando, você quer que o seu filho está próximo do seu peito ali, ele tem contato ali com a sua axila. Olha o tanto que isso é forte. E mesmo se ele não tivesse, já passou mais tempo, vai cair na sua corrente sanguínea. Você está produzindo leite. Então, tudo isso, né, qual que é a ideia da Duterra? É que você crie um estilo de vida mais saudável, para que você não tenha que trabalhar e tratar doenças no futuro, ok? O tangerina, ele é o óleo da alegria. Esse óleo ele é um óleo brasileiro e ele ajuda nessa questão antidepressiva, ele é um antioxidante natural, anti-inflamatório. Então, colocando uma gotinha na mão todos os dias e cheirando de manhã, com certeza você vai, questão de 2, 3 semanas, você vai sentir uma energia diferente, porque ele tem essa energia que eu falo, gente, não tem nada de místico, isso é fisiologia. Inalando o óleo essencial, ele desencadeia uma série de processos metabólicos, né? Seu metabolismo mesmo, ele ativa várias cascatas hormonais no seu corpo. Isso tem comprovação científica, tá? Você pode utilizar aí na água, 2 gotinhas também durante o dia, e realmente você vai ter um benefício muito grande com esse óleo. O copaíba, a nossa copaíba, né? Ele é um óleo brasileiro. A nossa copaíba ela é originária de 4 copaíbas diferentes. Hoje no Brasil a gente tem mais de 16 copaíbas, né, que é uma árvore, ok? E aqui o da Duterra são essas 4. E ela traz o mesmo efeito com essas 4, o mesmo efeito do canabidiol, certo? Não sei se vocês já ouviram falar do canabidiol. Ele ajuda no tratamento de epilepsia, né, estresse, enfim, uma série de problemas neurológicos. Então, a nossa copaíba, por ela ser
Dado terra, especificamente com símbolo CPTG, então você garante que não tem resíduo no componente, nenhum componente dela, você pode ingerir também, ok? Porque ele é um potente anti-inflamatório. Então, todos os dias, eu e minha esposa utilizamos 2 gotinhas do Copaíba de manhã e 2 à noite, sublingual, certo? Normalmente, de maneira para você ingerir, normalmente a cada 20 quilos, uma gota de óleo essencial, normalmente. Isso é só para vocês terem um parâmetro, tá? E o frankincense, que é o último dos óleos essenciais aqui dos 12, que eu vou explicar para vocês. Não foi à toa que a gente deixa ele para o final, porque ele é o rei dos óleos. Esse óleo é o óleo de olíbano. Ele é extraído da Somália. É um óleo extremamente raro, ok? E esse óleo, ele ajuda no suporte celular, regeneração celular. E ele, na parte psicológica, ele ajuda no tratamento de depressão e ansiedade e estresse, tá bom? Então, ele, você pode utilizar ele também sublingual. Eu tomo 2 gotas de manhã e 2 à noite dele também. Né? A minha esposa, ela fez um tratamento da enxaqueca dela junto com copaíba e frankincense de maneira crônica, né? Porque ela tinha uma enxaqueca que era persistente. Todo o ciclo menstrual dela vinha a enxaqueca, a dor de cabeça incontrolável. Então, ela reduziu significativamente, né, a incidência dessa enxaqueca com esses 2 óleos essenciais. Então, esse frankincense, ele potencializa o efeito de qualquer outro óleo. Então, por exemplo, a pessoa está, às vezes, com... Vou dar um exemplo aqui. A mulher, ela está com candidíase. Ela pode usar o frankincense junto com o melaleuca, certo? Às vezes, você está com uma insônia muito forte, né? Ou você está com uma ansiedade muito forte. Você pode utilizar o lavanda junto com o frankincense, porque esse ele potencializa todos os outros óleos, tá? Então, a gente tem vários outros produtos, né? A gente tem o óleo de coco fracionado, que eu falei com vocês também. E agora a gente vai falar como que faz para a gente empreender com esse mercado, com esse negócio. Então, para isso, eu vou contextualizar para vocês entenderem o que é a Aduterra. É uma empresa que foi fundada em 2008. Nesse ano, agora, ela vai completar 15 anos de existência. E é uma empresa que faturou mais de 2, 3 bilhões de dólares anualmente. Ela tem sede nos Estados Unidos, em Utah, né, uma sede com mais de 30 mil metros quadrados, e tem uma indústria gigantesca lá que ela consegue mandar para o mundo inteiro. E nessa sede administrativa, ela está criando um hospital para fazer estudo científico dos óleos essenciais, junto com algumas doenças, dentre elas o próprio câncer, tá? Então, é uma estrutura gigantesca e os fundadores da empresa são norte-americanos, certo? Que é a Emily e o doutor David Hill. São pessoas que têm experiência com os óleos essenciais de anos. Todos esses fundadores e executivos, somados, são mais de 150 anos de experiência com os óleos essenciais, ok? Então, são pessoas, para vocês terem ideia, o Dr. David Hill ele é formado em medicina. Então, ele trouxe a parte científica para o meio disso tudo. E a Emily, ela é o coração desse negócio, né? Ela realmente se importa verdadeiramente com as pessoas e em trazer um produto de qualidade para o mercado brasileiro e para o mercado internacional. Então, é a única empresa hoje, né, no mercado internacional que chegou no faturamento da Apple. Em 7 anos, faturou 1 bilhão de dólares. E, como eu disse, hoje ela está na casa de 2 a 3 bilhões de dólares de faturamento anual. E ela tem mais de 10 milhões de consultores e clientes no mundo inteiro. Tá, Vinícius, o que isso é importante? Isso mostra sustentabilidade, isso mostra apelo da necessidade dos produtos da marca, certo? Então, isso que é interessante para vocês entenderem a projeção. No Brasil, a empresa ela vai completar, ela está com 4 anos, ela vai completar 5 anos agora. Então, ela já passou por dúvidas se vai dar certo, se o produto faz sentido para o mercado ou não. E ela está vendo tanto potencial que existem países que faturam mais do que o mercado brasileiro. Hoje, o mercado brasileiro fatura uma média aí de quase 1 bilhão de reais anualmente, certo? Então, ela está vendo tanto potencial no mercado brasileiro que a primeira fábrica fora dos Estados Unidos vai ser aqui no Brasil. Então, em agosto, ela vai inaugurar uma fábrica com uma estrutura de 50 milhões de reais. Então, realmente, ela vai dar um boom
Então, é igual a gente fala, existe uma do terra antes da estrutura da fábrica e vai existir uma do terra depois dessa estrutura. Então, quem encarar isso aqui como um verdadeiro negócio e realmente entender o potencial desse projeto, desse negócio aqui, pode realmente mudar não só a sua vida, mas gerações. Por quê? Porque depois que vier a fábrica, vai melhorar a logística, entrega, qualidade, benefício, produto, né? Às vezes preço também, promoções. Então, quem fizer um trabalho bem feito até agosto vai colher muito fruto de médio a longo prazo. E como que faz para você fazer parte desse movimento do bem? Né? De você ajudar as pessoas a terem um estilo de vida melhor, mais saudável e melhorar a qualidade de vida delas. Você pode ser um consultor de bem-estar ou um cliente preferencial. A diferença dos dois é que o cliente preferencial ele não pode indicar para outras pessoas, mas ambos têm alguns benefícios que eu vou falar aqui com vocês. Então, o consultor ele consegue desenvolver a indicação e formar uma equipe de consumo ou revenda, tá? O cliente preferencial é aquele que só quer ter o benefício ali de comprar o produto com desconto. Então, o primeiro benefício, seja cliente ou seja consultor, a partir da sua segunda compra, você vai ter 25% de desconto em qualquer produto da marca, tá? De qualquer item. O segundo benefício é que você vai participar de um programa de fidelidade, no qual você vai trocar os pontos que você ganha em produtos. Então, como é que funciona esse programa de fidelidade? Normalmente, a gente entra com 10% de cashback. Então, a partir do seu segundo mês aqui dentro do projeto, tudo que você comprar em produto, você vai ganhar 10% de retorno em pontuação. E essa pontuação que você ganha, você acumula ela e você pode trocar em produtos. Por exemplo, esse mês agora, né, de fevereiro, eu e minha esposa, a gente trocou, né, os nossos pontos, 200 e poucos pontos, a gente trocou em produto, a gente adquiriu quase R$ 1.300 no valor de consultor, tá? Com desconto, quase R$ 1.300 em mercadoria, a gente não pagou nada. A gente simplesmente, daquilo que a gente estava comprando, a gente teve o cashback e a gente pegou esses produtos nessas pontuações acumuladas. E se você manter nesse programa de fidelidade, a cada 3 meses que você manter com uma média de 50 pontos mensais, você vai ganhar 5% a mais de cashback, chegando até 30%. Então, eu e minha esposa, a gente está indo para 20% de cashback. Então, chegando até 30% de tudo que você compra, você retorna. E o terceiro benefício, você pode atingir a liberdade financeira desenvolvendo um projeto que a gente tem aqui. Então, como que funciona? Você simplesmente tem que usar os produtos com 25% de desconto, você vai compartilhar os benefícios e esses produtos com outras pessoas e você vai ensinar pessoas a fazer exatamente isso, usar o produto e compartilhar com outras pessoas. Então, esse é o projeto, basicamente, ok? Então, todo produto que for movimentado aqui vai gerar ponto no sistema, que é a moeda unificada da Duterra nos 50 países que ela tem atuação. Ah, Vinícius, eu conheço pessoas que moram na Europa, na Ásia, na Oceania. Legal, você pode ter o seu negócio internacional agora. Né? Então, você não precisa esperar a estruturação da empresa, ela já está girando, já tem logística e entrega nesses 50 países que ela está presente, ok? E todos esses pontos você pode trocar em benefícios, e benefícios de dinheiro também. E aqui a gente tem um plano de carreira. O que é esse plano de carreira? Você tem a média de título, e cada título tem uma projeção de movimentação de produto, e tudo que gera de produto, essa equipe que você forma, vai gerar retorno financeiro para a empresa, e a empresa vai te pagar comissões, certo? Então, olha que interessante aqui, ó. Você começa como manager, que é o primeiro título dentro da empresa. Basicamente, você indica 2 pessoas, né, no segundo investimento que a empresa oferece, mais o seu investimento, você bateu o manager. Então, o manager é uma média de R$ 200. Pô, R$ 200 a mais no seu orçamento te ajuda? Imagina lá o que você tem que fazer hoje no seu trabalho para você aumentar R$ 200 no seu ganho.
Se você for carteira assinada, vira amanhã para o seu chefe e fala assim, patrão, amanhã eu quero ganhar, mês que vem eu quero ganhar R$200, R$300 a mais no meu salário. Vê lá o que ele vai falar com você. Então, óbvio, no início é um complemento. À medida que você vai ajudando as pessoas que estão junto com você, você vai batendo os títulos dentro da empresa, certo? Hoje, eu e minha esposa, a gente está no título de Silver, ok? Então, a gente está com 6 meses de projeto, indo para o 6º mês de negócio aqui, e a gente está construindo o nosso negócio. Mas a pergunta mais importante é, quanto que você, que é convidado, gostaria de ganhar, em média, por mês, para você ter uma qualidade de vida legal? Fala, não, com esse valor aqui, eu consigo ter uma qualidade de vida legal, eu consigo trazer uma qualidade de vida para minha família, eu consigo fazer uma viagem com os meus filhos, eu consigo colocar os meus filhos numa escola melhor. Quanto que você teria que estar ganhando, em média, por mês, para você ter uma qualidade de vida legal? Por quê? Porque aqui a gente tem títulos, tem pessoas desde manager até presidential dive. Então, tem pessoas em todos os títulos, inclusive no Brasil, tá? Então, o meu patrocinador, né, a pessoa, né, o casal de patrocinadores, as pessoas que me indicaram nesse negócio, hoje eles são Diamond. E eles têm o mesmo tempo do que eu. E por que eles bateram Diamond e eu Silver? Porque eles ajudaram mais pessoas. Um Diamond tem que ajudar 4 pessoas a bater Silver. Então, ou seja, eles colocaram dinheiro no bolso de outras pessoas, mais do que eu e minha esposa. Naturalmente, eles têm um retorno melhor. E nesse negócio, você pode ter pessoas que podem te passar dentro do plano de carreira. Né? Para vocês terem ideia, né, a Fernanda e o Lucas, que é o casal dos meus patrocinadores, que estão fazendo um evento presencial lá em São José dos Campos, no interior de São Paulo, eles têm uma pessoa na equipe deles que são Platinum. Né? Então, isso que é interessante, não é porque eles entraram antes que eles vão ganhar mais, isso depende do trabalho que eles fizerem. Né? Quanto mais pessoas eles ajudarem, quanto mais pessoas você ajudar a ganhar dinheiro aqui, mais você tem retorno, certo? Então, a pergunta é, Vinícius, eu quero 2, 3 mil reais. Pô, 3 mil reais a mais para mim tá legal. Então, pô, você tem 2 pessoas que você conhece que gostaria de ganhar 500 reais a mais por mês? Se a resposta for sim, bem-vindo à do Terra. Vinícius, eu não tenho pessoas que querem empreender, mas você conhece pessoas que precisam melhorar a qualidade de vida delas? Pessoas que estão depressivas, ansiosas, pessoas que estão com alguma dificuldade gestória. Você conhece pessoas que têm necessidade desses produtos? Legal. Né? Eu tenho várias pessoas do meu time hoje que tomaram a decisão de fazer o negócio depois que elas tiveram contato com o produto. Elas tiveram benefício com o produto fez sentido para elas e para a família delas, e aí elas começaram a desenvolver o negócio. Ok? Então, gente, para a gente finalizar aqui, tá? Oportunidades não esperam, o tempo é agora. Por que eu falo isso? A fábrica vai ser lançada em agosto de 2023. Depois que a fábrica for lançada, vocês vão entender o boom que esse negócio vai dar no mercado brasileiro. O tanto de gente vai começar a ouvir falar dos óleos essenciais, usar. A gente já tem um brand muito forte. A gente tem pessoas que utilizam os produtos sem cobrar nada. Grandes influenciadores. Então, enquanto você está pensando em, será que eu vou fazer ou não? Gente, já está acontecendo, oportunidade. Né? A gente fala que cavalo selado, ele passa uma vez. Se você não montar no cavalo e ir junto, vai passar. E a gente está num momento muito propício, sabe por quê? Porque depois dessa pandemia e desse Covid, as pessoas elas estão preocupadas com a qualidade de vida delas. Elas realmente estão antenadas. A gente está no início do ano. Início do ano não espera, gente. Início do ano vai passar, já passou um mês. Você lembra o que você fez de promessa lá no início do ano? Né? O que você prometeu? O que você prometeu em 2022? Você cumpriu? E o que você está prometendo em 2023? Já passou um mês. E olha que interessante, nesses 3 primeiros meses, de janeiro a março, as pessoas estão com a mente mais aberta a oportunidades. Então, não perca tempo, o momento é agora. Você não precisa largar o que você faz para desenvolver isso aqui. Como eu disse, quando eu iniciei dentro desse modelo de trabalho,
há 10 anos atrás, né, eu estou na Terra há 6 meses, mas eu iniciei nesse mercado há 10 anos atrás. Eu trabalhava 10, 12 horas por dia. E eu fiz isso durante 6 anos. Eu trabalhei em paralelo durante 6 anos. Né? A Amanda está falando aqui do cuidado do filho, que está trabalhando, né, com um projeto aqui e está tendo feedbacks fantásticos, né, com o uso dos óleos essenciais. Exatamente. É isso. O produto fez sentido para você? Beleza. Se fez sentido, usa. Faz o investimento no produto, usa. Sentiu o benefício em você, agora compartilhe com outras pessoas. Então, você não precisa ter experiência de empreendedorismo. Você precisa querer aprender. Né? Eu não tinha nenhuma habilidade para desenvolver esse modelo de trabalho. Eu não tinha habilidade para ser um empreendedor. Só que eu aprendi. Você não precisa ter muitos seguidores. Né? Quando eu comecei dentro desse mercado, eu tinha acho que menos de 1.000 pessoas no meu Instagram. Né? Então, eu não conhecia quase ninguém. Você não precisa saber vender. Você precisa querer aprender. A venda é uma habilidade que ela é extremamente duplicável e dá para você aprender as coisas básicas da venda. E só para desmistificar isso na sua cabeça, tudo é venda. Você está trabalhando para alguém no mercado de trabalho? Você está vendendo as suas horas. Ah, eu sou autônomo, eu trabalho com marketing digital. Você está prestando serviço para alguém? Se você parar de prestar serviço, você parou de ganhar. Então, você está vendendo as suas horas para aquele cliente seu. Certo? Então, tudo é venda. Aqui também. Você vai aprender algumas habilidades. Então, o investimento aqui não é em um negócio, é na sua saúde. Você quer melhorar a sua qualidade de vida? Você quer parar de dormir mal? Você quer parar de ter insônia? Você quer parar, por exemplo, de ter um sistema imunológico baixo? Você quer parar de... Deixa eu pensar aqui, de ter você ter processo inflamatório o tempo inteiro no seu corpo, sinusite, rinite, você quer parar? Então, o investimento que você tem que fazer é em você. Então, o risco aqui é zero, porque tudo que você investe volta em produto, que o produto pode fazer sentido para você e para sua família. Então, a gente tem 3 investimentos principais. Na do Terra, a gente tem 5 no total. 2 deles a gente nem comenta. Mas se você tiver interesse, depois você pode conversar com a pessoa que te convidou para você entender mais. Mas eu vou duplicar esses 3 aqui para vocês. Então, o Soluções Naturais, que foi o kit que eu e minha esposa entramos. O que vem dentro desse kit? Vem 6 óleos essenciais de 5 ml. Vinícius, o de 5 ml rende quanto? Só para vocês entenderem aqui a diferença do tamanho, tá? O de 5 ml, ele rende de 80 a 100 gotas. O de 15 rende de 250 a 300 gotas, tá? Então, o de 15 tem o triplo que vem o de 5. Mas nesse kit de soluções naturais, você tem 6 óleos essenciais de 5 ml e 15 óleos essenciais de 15 ml. Então, vem os 12 principais que eu falei com vocês, mais alguns. Para além disso, vem uma pomada de semente de uva sem cheiro, né? Ele é um pouco mais aquoso, porque ele não tem química na composição. Vem o gel dental à base de OnGuard, vem a pomada do Deep Blue, difusor, polivitamínico e ômega 3, livre de parabenos, petrolatos, assim como o nosso shampoo e condicionador, e o óleo de coco fracionado também, para você aplicar principalmente em crianças ou no caso de diluição. Né? Às vezes você está com má digestão, você pode tomar o óleo essencial, você pode aplicar na região abdominal. Então, você coloca ali junto com o óleo de coco fracionado, tá? Então, vem todo esse material aqui, vem essa caixa box também de madeira. Ao invés de você investir quase R$ 4.000, se você fizer o cadastro hoje com a pessoa que te convidou, você vai investir 3 parcelas de R$ 997 aproximadamente, ok? Então, foi o kit que eu entrei junto com a minha esposa. O kit que é mais comercializado dentro da empresa é esse aqui, ó, o Essencial para o Lar, porque ele vem os 12 principais óleos essenciais, sendo que 11 deles de 15 ml, e a pomada de Deep Blue. E vem um difusor chamado Volo Onyx, ok? Então, vem 13 itens, 12 óleos essenciais mais o difusor, ok? Aqui você consegue ter uma experiência completa também. Então, ao invés de você investir R$ 2.200,
se você fizer o cadastro, você ganharia, né, pagaria 3 parcelas de R$ 546, tá? Para quem não tem casa do terra, né, que é como se fosse um modelo de um centro de distribuição da empresa, para quem não tem essa casa do terra próximo, você pode pedir o produto, ele chega direto na sua casa, no conforto da sua casa. Você investe R$ 32, independente de qual seja o kit aqui, você recebe no conforto da sua casa, tá? E o kit mais econômico, que é o Brasil Live Kit. Ele vem os 12 principais óleos essenciais de 5 ml, sem o nosso difusor. Então, aqui é como se fosse a farmacinha, né? Então, dá para você desenvolver o projeto em qualquer um dos 3 kits. Então, aqui, ao invés de você investir pouco mais de R$ 1.000, você investiria cerca de 3 parcelas de R$ 252, ok? Então, você teria uma experiência completa também, tá? Então, dá para fazer o projeto em qualquer um dos 3 kits. O que é o melhor? Aquele que cabe no seu bolso. Agora, tem custo-benefício. Quanto maior o investimento, mais produto você tem e melhor o custo-benefício nos produtos, tá? Então, só para você entender aqui, ó, o nosso difusor é um difusor ultrassônico. Então, ele aguenta o óleo essencial da terra. Então, se você for olhar hoje numa casa que vende difusores, você vai pagar em difusores aí de qualidade de R$ 200 até R$ 800, certo? O nosso difusor para o cliente final é cerca aí, ele teve um reajuste agora, se salvo a memória, está em torno de R$ 500, mais ou menos. Então, ou seja, nesse kit essencial para o lar, por exemplo, é como se você investisse no difusor e você pagasse R$ 130, isso já com frete incluso. Então, o investimento ele vale muito a pena. Quanto maior o kit, maior o benefício do produto, tá? Mas em qualquer um deles, dá para você fazer um negócio também, beleza? Gente, fez sentido para vocês aqui? Se sim, chame a pessoa que te convidou na noite de hoje, tire as suas dúvidas, faça as suas perguntas para ela, para que ela sane as suas dúvidas e você inicie o mais rápido possível. A gente está chegando aí no carnaval, então já começa a utilizar os óleos essenciais, já faça o seu investimento para você prevenir qualquer problema lá para o carnaval, para você realmente ter os benefícios desses óleos essenciais, tá bom? Qualquer dúvida pode pegar meu contato aí também com a pessoa que convidou você, estou à disposição, independente seja do meu time ou não, estou à disposição para poder te ajudar e sanar todas as suas dúvidas, beleza? Faça uma boa escolha, tome a sua decisão e venha trabalhar junto com a gente, venha impactar a vida de outras pessoas junto conosco, tá bom? Fiquem com Deus, excelente noite para vocês, tamo junto, valeu!